Eu me chamo Gustavo, alguns de vocês já me conhecem, que eu já fiz alguns vídeos por aqui. Eu sou o criador da página de Instagram Vida Offshore. Faz muito tempo que eu não posto nada e eu resolvi fazer um vídeo para explicar o que aconteceu. Explicar um pouco mais ou menos como é que foi minha entrada mais ou menos no ramo offshore. Eu, em 2013, estava terminando meu curso técnico e aí fiz um estágio na Oceaneering, empresa que trabalha com ROV, e aí acabou que eu não fiquei lá, e depois, um ano depois, quando terminei o estágio, eu entrei para Fugro, para trabalhar como trainee de ROV, e fiquei na Fugro 8 anos e meio. Por volta de 2017, a minha esposa veio com uma ideia da gente vir para o Canadá, só que a gente deu uma pesquisada e ainda para a gente vir como residente permanente estava um pouco longe para a gente, porque eu ainda fazia faculdade e tem umas questões de ponto, para quem não conhece, tem a pontuação, quanto mais, se você tem faculdade você ganha mais pontos, se você tem pós-graduação você ganha ponto. Eu ainda estava terminando a faculdade, ela também estava terminando a faculdade, então não era viável ainda, não tinha ponto suficiente. Naquela época decidimos esperar mais um pouco, acabou que a gente casou. Na época, eu não lembro se a gente já estava casado, ou foi logo depois da gente casar, eu não me lembro exatamente. Mas a gente casou, depois a gente teve 2 filhos, e essa ideia continuava por ali, né? E aí a gente decidiu, em 2022, vir para cá. E aí eu pedi demissão da Fugro, e aí eu deixei de trabalhar offshore, pedi demissão da Fugro em junho, eu sairia em julho para vir para cá. E aí a nossa ideia era vir para cá estudar. Eu ia estudar, minha esposa trabalhar. Eu ia trabalhar também nas horas vagas, mas a minha ideia mesmo era estudar. E aí eu vim para cá em agosto de 2022. E já vão fazer 4 anos já que isso aconteceu. O tempo passa muito rápido. E aí contar um pouco da minha história, do que tá rolando até agora. A minha ideia era não trabalhar com manutenção mais, porque já estava meio cansado disso. Eu falei, não vou trabalhar mais com manutenção, porque vou tentar fazer alguma coisa na área de engenharia, porque eu tinha feito engenharia, não trabalhava com nada da engenharia propriamente, e eu vim para cá para fazer uma pós-graduação na área de engenharia também, era um pouco na área de materiais, e aí não fazia muito sentido para mim, né? Eu queria continuar, queria iniciar na área da engenharia. O que aconteceu? Comecei a estudar, e aí era uma faculdade pública, e aí, como uma faculdade pública no Brasil, você tem aulas em todos os horários, e acabava dificultando, todos os horários do dia, né? Acabava dificultando para conseguir trabalhar, alguma coisa assim. E aí, o que eu fiz? Eu consegui um emprego numa loja, e aí nessa loja eu tinha uns shifts flexíveis que eu conseguia fazer shift de 4 horas, que era no intervalo, às vezes, de uma aula e outra. Às vezes, tinha uma aula de manhã, depois só ia ter uma aula de noite ou à tarde, no final do dia, eu conseguia encaixar um shift desse. E aí a gente foi levando até conseguir terminar o college praticamente. Aqui tem as férias de verão, são as férias mais longas, né? Igual no Brasil, só que aqui é bem mais longa para quem está fazendo faculdade, tipo, para no final de abril e volta a estudar lá em setembro, entendeu? Tipo, ficar maio, junho, julho, agosto, 4 meses inteiros sem estudar. E nesse meio tempo, no primeiro ano eu consegui fazer um emprego, eu consegui um emprego na área de manutenção, que eu já conseguia ganhar um pouco mais, que a minha ideia não era trabalhar com manutenção, mas o que apareceu,
manutenção por ter experiência, né? Acaba que a gente acaba fugindo, mas o que a gente tem experiência é o que chama a gente de volta. E aí eu comecei, mas como era muito longe, eu tinha que dirigir 2 horas, trabalhava 12 horas e tinha que voltar dirigindo 2 horas. Tava muito cansativo, por mais que era shift rotativo, que era 3, depois ficava 2 e voltava à noite. Morning. Não tinha, não tinha nenhum, não consegui descansar. Não consegui descansar, porque eu saía de casa antes um pouco das 4, para chegar lá entrar 6, saía 6, chegava em casa quase 8. E aí aquilo tava pesado, eu falei, não, vai acabar acontecendo algum acidente e eu vou parar. E não era nossa ideia de mudar de cidade, até porque eu tava só nas férias, eu ia ter que voltar para estudar, então não fazia sentido eu ir pro lá, mudar de cidade para depois ter que voltar para estudar, né? Ou ficar vindo dirigindo 2 horas para estudar, não fazia sentido. E aí o que eu fiz? Saí, falei, não vai dar, saí. E aí nessa época eu tava fazendo entrega de fazer entrega, quem faz entrega com carro, né, com aplicativo. E eu falei, vou ficar fazendo entrega, vou fazer entrega full time aí até aparecer alguma coisa. Vamos ver. E aí numa dessas entregas, eu fui entregar numa empresa que é uma agência de emprego. E eu já tinha ouvido falar dessa agência já há um tempo atrás. Inclusive, eu já tinha mandado mensagem para uma mulher que trabalhava lá, quando eu ainda estava no Brasil. Só que aconteceu algumas reviravoltas e ela se tornou a dona da parada. Só que eu nunca falei com ela novamente. Aí o que aconteceu? Cheguei lá, entreguei o pedido inclusive era para ela, mas ela não estava lá, deixei na secretária lá. E aí eu fui no... Peguei umas folhinhas que tinha lá com as vagas abertas, e tinha uma vaga de manutenção, em Sárnia, que é a cidade onde eu moro hoje. Aí eu falei, cara, olha isso, cara, uma vaga, tal. Aí não pedia certificação, que esse já era um ponto que eu tava correndo atrás, porque para trabalhar como... correndo atrás, assim, mais ou menos. Eu sabia que para trabalhar com manutenção, você poderia trabalhar sem a certificação, mas se tivesse certificação você ganhava mais. Porém, eu estava ali, como eu estava querendo trabalhar na área de engenharia, eu não estava correndo tanto atrás disso. Procurei saber como é que funcionava o processo, mas não fiquei em cima daquilo. E aí, o que eu fiz? Apliquei para a vaga, comecei a trabalhar. E aí, trabalhei 3 meses da minha férias nessa empresa, como técnica mecânica praticamente. Eles tinham uns contratos lá com uma empresa. A gente trabalhou principalmente dentro de uma empresa só. Eu trabalhei principalmente dentro de uma empresa só, que era fazendo a instalação dos equipamentos lá de uma empresa de reciclagem de plástico. E eles estavam aumentando lá a planta deles e estava precisando de gente para fazer a instalação, né? Eles não tinham gente suficiente para instalar equipamento e ao mesmo tempo ter o pessoal disponível para fazer manutenção do equipamento que ia quebrando durante a produção, né? Geralmente isso é comum, contratar empresa externa para fazer a montagem enquanto os técnicos de manutenção da empresa fica ali cuidando, né? Manutenindo mesmo. E aí, fiquei lá, tive que voltar pro college, né? Aí fica mais um ano no college. E aí eu falei, tem que tirar a certificação, fui correr atrás, consegui tirar a certificação. E aí uma semana, aqui tem uma situação de indicação que é muito sinistro. Eu tinha ido numa feira de trabalho lá no college. E aí eu vi lá que os caras estavam contratando uma vaga para qualidade. E aí eu fui lá, fiz o meu currículo, adaptei para qualidade. Nunca trabalhei na área de qualidade em si, mas já estudei muita coisa na engenharia e tal, estudava no meu curso aqui. E aí, até porque era materiais. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá e entreguei pra menina do RH e ela tava sendo bem simpática, ela tava
lendo exatamente todo o currículo ali, até estava com a filhinha grande. Ela lia o currículo de todo mundo e ela ali já falava se servia ou não para a empresa, entendeu? E aí, enquanto as outras empresas geralmente estavam dando só cartão, ela não, estava fazendo um trabalho legal. E aí, eu fiz currículo de qualidade, né? Aí entreguei ela olhou, falou assim: olha, olhando aqui, você não tem experiência com qualidade, a gente precisa de gente com experiência. Eu falei: eu não tenho. Eu falei: realmente, eu não tenho, só estudei e tal. Aí falei com ela. Ela falou: olha, a gente tem vaga de manutenção que encaixa com o seu perfil completamente. Eu falei: eu sei que tem, mas o negócio é que eu não tenho a certificação. Ela falou assim: então, realmente, a gente precisa de certificação e tal, mas vou salvar seu currículo aqui. Se você se tirar a certificação, estiver interessado numa vaga, você fala comigo. Beleza. Aí passou o tempo, tal, quando eu terminando o college, tirei a certificação. Que depois eu vou entrar em detalhe como é que foi meio complicadinha, mas não o processo em si, mas para passar na prova mesmo. E aí passei, beleza, peguei a certificação, falei: cara, agora é hora de mandar mensagem para ela. Cadê que eu lembrava o nome? Não lembrava o nome, não lembrava se eu tinha pego contato, nada, não lembrava de nada. O que eu fiz? Peguei, fui no LinkedIn, botei o nome da empresa, botei alguma coisa de RH, talent, alguma coisa, e aí consegui achar. E por coincidência já tinha ela adicionado no meu LinkedIn, eu não sabia, eu não lembrava. E aí mandei mensagem para ela, ela já me ligou no outro dia. Eu sei que em uma semana eu estava contratado nessa empresa, estou lá até hoje, trabalhando como técnico de manutenção. Então, essa é um pouco a minha história. Eu saí do offshore, ainda aparecem umas vagas, principalmente aqui no Canadá, né? Tá aparecendo umas vagas de freelance para ROV, mas a minha ideia é não voltar, mas a gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe, porque como no Brasil existe uma demanda muito grande do offshore, aqui também existe uma demanda muito grande. E acaba que, como o salário do offshore aqui não é tão diferente do onshore, assim, igual no Brasil, que a discrepância no Brasil é muito grande, aqui não é tão grande igual no Brasil. E aí tá começando a ficar grande por não ter gente querendo trabalhar offshore. E aí o que eu estou fazendo? Estou começando a pagar mais para a galera ir trabalhar mesmo. E aí a gente nunca sabe o futuro. Mas é isso. Hoje a gente já está morando aqui já tem 3 anos e a gente chegou em agosto. Agosto, julho, junho, maio, abril. 3 anos e 8 meses. O tempo passa muito rápido. Agora a gente está no finalzinho aqui do. Já acabou o inverno, está começando a primavera, mas a temperatura ainda tá querendo ficar no inverno. Mas aí tá dando uma ajustada ainda. Hoje vai fazer um pouquinho de calor, tava com sol agora há pouco, mas vai começar a chover mais tarde. Vai esquentar, mas vai chover. Tô aqui dando uma volta no parque. As folhas, as árvores estão tudo secas, mas daqui a pouco as folhas vão começar a nascer. Aqui é um parque muito grande. Tem bastante árvore, tudo sem folha. E aí daqui a pouco vai começar. Só as árvores de inverno mesmo que aguenta e fica normal. Fica engraçado, fica até mais bonito no inverno, do que no verão. Não gosta de calor. Mas é isso. Vou. Comprei essa câmera com a ideia de começar a fazer os vídeos para postar aqui. E acabou que eu fui enrolando e nunca fazia. Eu tenho que comprar um microfone, que eu tinha comprado o microfone perdi, microfone pequenininho. E aí eu vou ver se eu compro um para poder fazer mais vídeos.